Reurbani, são dois casos, né? Um caso de Eldorado do Sul, loteamento Beco do Beto, e o outro é aqui de Porto Alegre, o Jardim São Pedro, na Restinga. Então, a Débora e o José Almir vão fazer a apresentação desses dois cases. São Pedro, pode começar pelo Beco do Beto. O pessoal não cansaram de me ver aqui em cima ainda, mas a gente está trazendo casos específicos, né? A gente tentou trazer essa abrangência que a gente tem dentro da Reurbani, que é a Reurb, apresentamos ontem, hoje é Reurb-S, em área pública, tá? Então, esse aqui é o loteamento Beco do Beto, foi o primeiro loteamento que a gente regularizou no município de Eldorado do Sul. A gente chegou em Eldorado do Sul através da escola aqui, que a gente conheceu os servidores que trabalhavam na época lá, e eles se chamaram a Reurbani para conhecer o nosso trabalho. E, então a gente apresentou a empresa, a gente tem esse critério, a gente diz que a gente entra pela porta da frente, né? A gente sempre apresenta a empresa primeiro para o município e fala para o município que a gente vai buscar áreas, ou às vezes já vamos com as áreas por procura dos moradores a nós, para regularizar. Então, o Beco do Beto, a gente diz que ele nos deu um desafio, né? O secretário da época nos deu um desafio, que era uma área de destinação pública para a praça, que foi ocupada irregularmente pela questão do déficit habitacional da região, e a área que vocês podem ver aqui, nessa parte aqui do canto, é uma área que é o Botafogo, que o município já tinha regularizado e titulado de graça para os moradores. Só que depois o Beco do Beto tinha uma questão mais complexa e eles estavam sem corpo técnico na época para executar essa reúbe. Então a gente foi lá, tivemos esse desafio dos moradores, lá na frente eles ganharam de graça, porque a gente tem que pagar. Então a gente fez todo esse convencimento, né, e apresentação das necessidades, do quanto que seria importante, quanto que seria benéfico para eles ter essa regularização, e conseguimos aí atingir 90% dos moradores que aderiram ao processo. A particularidade dessa área, então, do Beco do Beto, é essa aqui, que a gente não trabalhou 100% da área dentro da Reurb. A gente separou ela em duas etapas, que seria a primeira etapa, a requalificação urbana, né? Então, esse centro da quadra, que vocês estão vendo em azul, ela foi uma diretriz acordada da Reurbani com os técnicos do município. Por quê? Esses terrenos, eles não tinham acesso às infraestruturas urbanas, recolhimento de lixo, socorro, caminhão de bombeiros. Então, não fazia sentido regularizar aquelas pessoas ali, se a gente não ia conseguir dar para eles o mínimo de acesso à dignidade, né, da habitação. Então, a gente separou essa área para uma área de requalificação urbana, para trazer novas medidas, ou uma área de destinação pública, ou até mesmo no começo a gente tinha pensado em torres, né? Mas isso seria trabalhado depois com o município, essa ideia para essa área. Então, esses moradores, eles ficaram fora do processo de regularização fundiária. E dentro dessa área... Não assistiu a apresentação. Então, para que a gente pudesse, né, ter essa identificação e dar essa segurança para os moradores de que eles seriam atendidos em algum outro programa habitacional, a gente fez o cadastramento socioeconômico de toda a comunidade. Então, todo esse serviço foi feito de cadastramento e medição de topografia. Aqui são as vias, né, que a gente teria de acesso a esse núcleo da quadra. E aqui, então, seria a área contemplada para a regularização fundiária, que são os lotes de acesso às vias principais, porque é uma quadra que tem acesso por vias articulares da cidade, né? Então não teria por que não regularizar essas pessoas. E essa via central, que era uma via de bom dimensionamento para atender as famílias que tinham suas frentes voltadas para essa via principal, que era a rua, na época, era Beco E. Depois ela virou a rua Beco Beto. A gente faz também essa parte toda do gravame das vias, né? A gente trabalha bastante isso aqui em Porto Alegre, que a gente chega numa etapa em que os moradores já estão buscando
as infraestruturas durante o processo de regularização fundiária, porque sim, é possível eles receberem as infraestruturas durante esse processo. Então, a gente trabalha e auxilia aí também na parte dos gravandos dos logradores. Aí aqui, então, a Assembleia dos Moradores, esse padrão aí Reurbani, as placas, né, que lá em Caxias eles usam a selagem, a assistência social, a Luana falou, a gente põe as placas com o número do contrato dos moradores com a Reurbani, né, então é como a gente identifica eles na planta também, é o número do contrato. E a placa, eu disse sim, a regularização, que isso motiva os outros moradores a entrar, né, meu vizinho entrou, vou entrar também, né, então a gente coloca as placas. Aqui a equipe topografia trabalham bastante topografia, né? Deu bastante trabalho, porque às vezes a gente chegava a casa que a gente tinha medido, já tinha ganho um aumento, já não era mais uma regularização normal de um lote com uma unidade, era um direito de laje, a gente teve aí também. Então a gente teve essas questões. Aqui então um ato de instauração em Reurb-S, onde o município, né, deu a instauração da área. Aqui as diretrizes urbanísticas, então a gente tinha 2 vias articulares no município que passavam por esses lotes, eles já estavam recuados, então não foi preciso recuar, né, 100% da frente dos lotes ali, não ficou ninguém de fora. O perímetro da Reurb, e aqui então é o levantamento topográfico com todas as edificações levantadas e identificadas. Então o levantamento topográfico contemplou tudo, para que depois a gente chegasse então nessas 2 áreas internas, os perímetros dessas áreas internas, que são as reservas técnicas, a gente chamou, porque como a gente não tinha a destinação específica, que seriam essas áreas, a gente chamou de reserva técnica no projeto. Aqui, então, um projeto urbanístico. Eu dei um zoom ali no canto ali para vocês verem a área da reserva técnica. Elas ficaram 2.500 uma e a outra 1.800 cada metragem quadrada da área. Aqui o parecer técnico ambiental, lá a gente não tinha nenhum passivo ambiental porque era uma área consolidada, a gente só solicitou que eles mantivessem a vegetação existente de cada terreno, né? Isso a gente sempre orienta dentro dos moradores, se puderem continuar com plantios, mas a gente não teve nenhuma questão ambiental na época, né? Então aí o cadastramento socioeconômico, muito importante na Reurb-S, principalmente na Reurb-S em área pública. O cadastramento socioeconômico ele tem que ser domiciliar, né? A gente tem que identificar o morador, tem que morar lá. Porque tem pessoas que têm terrenos em área pública e não moram lá. Então a gente precisa, né, dar a legitimação para quem está dentro do lote. A segurança, né? Vocês podem ver também que a gente faz essa etapa do cadastramento socioeconômico após o urbanístico, porque são áreas que já são identificadas pelo município, que a gente tem as EIs, né, que como interesse social, então a gente entrega um parecer prévio da questão social dessa área no pedido de instauração e posteriormente a gente faz, né, depois do urbanístico aprovado, para já botar o número de lote, quadra, identificar o morador que vai ser legitimado naquele número de lote e quadra na ação de cadastro socioeconômico, que é a ação também que a gente faz a coleta de documentação dos moradores. Aqui um cadastro socioeconômico que a gente realizou lá. Aqui o comprovante, né? Como é que eles comprovam a posse se é uma área pública, né? Eles não compraram, não tem um contrato de compra e venda. Então a gente trouxe o comprovante de endereço anterior a 2016 e o comprovante atualizado ali a 2021. E aqui do lado, vocês podem ver, a gente faz um checklist. Então, todas as visitas que a gente faz um checklist do que aquele morador entregou de documentação e o que ficou pendente, porque às vezes a gente chega e eles não têm, né, a certidão de nascimento ou uma certidão de casamento para comprovar. A gente marca e aquilo fica gravado no nosso registro e para eles do que eles têm de pendência para completar o cadastro deles, para assim ser enviado ao município. Então, um cadastro só vai para o município quando ele está completo. Aqui, então, é a assinatura das vias do projeto aprovado para a emissão da CRF. Depois a gente envia todas as vias, né? Tanto as que ficam com a empresa, fica uma via com a comissão de moradores ou associação de moradores, a via que vai para registro e a via que fica dentro do processo.
Aqui, então, a listagem dos moradores, é assim que a gente entrega. Cada município tem o seu modelo de listagem de CRF. A gente entrega conforme o município solicita. E a certidão, então, de regularização fundiária desses moradores. Na área pública, a gente não pode dar outro título que não seja a certidão, né, de regularização fundiária, né, a legitimação fundiária. Então, está aí a legitimação fundiária dos moradores, a gente fazendo a entrega no finalzinho da pandemia desses moradores lá em Eldorado. E aqui as duas áreas que ficaram para fins de requalificação urbana. Depois disso, a gente teve outras REURBs no município, quase 90% das regularizações fundiárias de Eldorado do Sul, a REURBANI que trabalhou. Pós-REURB, a BITS e a averbação. Realizamos desses moradores deste loteamento Beco do Beto, então os moradores recebendo seus habites e averbação. E aqui então a enchente, que foi um dos municípios mais atingidos do Rio Grande do Sul com a enchente. Então, até me emociono em falar, porque a gente foi assim, depois da pandemia, acho que foi a situação mais difícil que a gente que trabalha com regularização fundiária a gente sentiu, né? Então a gente ficou incertos de o que vai acontecer agora com essas pessoas que a gente regularizou ou que a gente ainda tem para regularizar, né, com esses projetos. Então, a gente traz aqui que essa tragédia que atingiu o Estado, nessa situação mesmo dolorosa, a importância da regularização fundiária. Porque os moradores nos procuraram pós-enchente, e a gente também teve acesso a essas comunidades, que facilitou por eles terem a regularização fundiária, terem a matrícula dos seus terrenos, eles conseguiram com mais facilidade a indenização, para compra assistida, né? Algumas áreas que os moradores conseguiram vender os seus terrenos para compra assistida, auxílio a financiamentos temporários, né? A prioridade do reassentamento, a facilidade do acesso ao crédito, à reconstrução e a segurança jurídica para reconstruir no mesmo local quando possível. Então, eles tendo esse documento foi o que deu essa garantia, né, do direito à moradia digna, segura, do patrimônio e o acesso às políticas públicas num momento de crise. E aqui, então, pós-enchente, eu já com a nova secretária de Habitação, para a gente tratar o que iríamos fazer com aquelas áreas, né, de requalificação urbana, pensar num projeto, de repente, para auxiliar na detenção das águas pluviais, né, algum espaço para que pudesse atender a infraestrutura dessas áreas para essas famílias. Então, eles estão trabalhando, hoje eles têm um projeto, né, um plano de trabalho para atender a essas comunidades que foram atingidas. São 7 planos de trabalho, se eu não me engano, que eles receberam verba também do governo do estado para trabalhar. Então, eles estão ainda trabalhando nesse levantamento. A REURBANI se pôs à disposição de auxiliar, né, com o nosso banco de dados para eles, as cópias das matrículas, contato com os moradores. A gente teve muitos moradores que nos procuraram. Perdi tudo na enchente, minha cópia de documento, né? Não sabiam nem mais quais pessoas mais de idade, CPF, RG, não tinham digital, não tinha a cópia das suas matrículas, precisavam para ir lá se inscrever em algum programa. Então, tudo isso a gente botou essas pessoas em contato com essa equipe social para que eles pudessem ter acesso a essas cópias de documento. É isso, então, a gente traz nesse caso do Beco do Beto essa questão da enchente aí que atingiu a cidade, que a regularização fundiária foi o serviço essencial anterior à enchente. O que eu falo? O que é isso agora? O importante nesse caso aí, os municípios nos têm cobrado aí cadastro socioeconômico para no pedido de REURB, né? Cara, o cadastro socioeconômico tem que entrar depois do projeto urbanístico. Né? Então, pode pedir uma amostragem, o próprio conhecimento do município, já sabe se é S ou é E. A reclassificação de REURB pode acontecer a qualquer momento. Pode classificar como EUBS durante o processo, antes do final do CRF, reclassificar como E. Pode classificar como E depois do processo, reclassificar como S. Então, é necessário que o morador nos dê os documentos, para que o morador nos passe as informações pessoais, que ele crie um vínculo, que ele tenha confiança. Então, nós nesse momento, já fizemos a assembleia, já iniciamos a medição dos terrenos, já conferiram a medida, já conferiram a maior
que mais é importante o processo que eles gostam de ver quando a gente faz a conferência de terreno, né? Eles veem o seu lotezinho, a sua casa, vê aqui, é mesmo, minha casa tem a garagemzinha no fundo. Quando eles veem isso, eles já começam a criar um vínculo com a gente, né? E aí ficam mais à vontade de ir lá depois do projeto urbanístico usar nos preencher o cadastro socioeconômico. Então, os municípios estão pedindo aí cadastro socioeconômico para classificar a REURB, gente, deixa para o final. Né? Não sei se são privados, se dá um jeito, não dá um jeito. Aquele núcleo não sentiu, ainda não está à vontade, não está confiando no processo ainda. Seja pela prefeitura, vocês veem que tem muito município de graça, a prefeitura fazendo tem dificuldade, né? Então nós empresas também temos isso, né? E mesmo com a estrutura que a gente tem hoje, 80 colaboradores que eu tenho, praticamente essa sala aqui não tem 80 pessoas, vocês têm uma ideia, eu tenho 80 colaboradores da empresa, então vocês veem a grandiosidade que é a Urbânia. Mas mesmo assim temos dificuldade, então não dificultem nosso trabalho, né? Somos parceiros, estamos todo mundo junto, mas deixe o cadastro socioeconômico para depois do projeto urbanístico. Se tiver que nós reclassificar de novo a REURB no final, não há problema, né, doutor? Se reclassifica a REURB antes de finalizar a CRF. Bom, então, a pergunta do Beco do Beto? Não? Posso? Depois do Já? final, Depois? Tá. Então, essa apresentação que a gente trouxe agora é o loteamento de Jardim São Pedro, que é uma REURB-S em área privada, loteador irregular, abriu as ruas, vendeu os lotes, é na região do extremo sul, na Restinga. Então é um bairro, né, que a gente é nosso distrito industrial, então a gente entende que muito dessa população foi para essa região pela questão de trabalhar na região, enfim, e constituir ali as suas habitações. Então, o loteamento de Jardim São Pedro tem uma associação, que é a Associação dos Moradores de Jardim São Pedro. Eles nos procuraram lá em meados de 2007, né? 9, para fazer regularização fundiária, que a gente iniciou então com uma hora legal, que é aquele que eu apresentei anteriormente. A gente fazendo aí a apresentação para os moradores, as reuniões também na PGM. Aí o prefeito Melo bem novinho. Ele era vereador na época, né? Vereador, não era vereador, estava sempre com a gente nas reuniões aí nas comunidades. A essência do Melo, eu acho que sempre foi a reunião. Não sei se a gente pode falar politicamente. Mas aí, levantamento topográfico, aqui os moradores auxiliando na implantação do esgoto, né? Deixa eu voltar aqui, instauração da REURB. Não, aqui, aí a gente migrou para REURB. Em 2017, 2018, 2019, a gente migrou para a REURB, porque o processo de mora ilegal estava bem complicado de acontecer, tinha algumas questões na matrícula referente ao loteador, e dívidas também com o município, né, de PTU, existia também, muito esquisitos. E aí a gente seguiu então com a REURB, conseguimos instaurar a REURB-S. Aqui o laudo de infraestrutura essencial, que eles já tinham atendido na época, quando a gente entrou com a regularização lá, eles não tinham luz. Depois, durante o processo de regularização, não mora ilegal ainda, eles conseguiram viabilizar a questão da luz, da água, então eles já tinham as infraestruturas essenciais. O perímetro da REURB, o fluxograma da matrícula-mãe, que a gente sempre faz para agilizar a questão das notificações. A gente fez projeto de rede elétrica aqui também. E aqui, então, a topografia da área e o projeto urbanístico das vias. Esse aqui foi um projeto urbanístico que a gente conseguiu aprovar com diretrizes, né? Então, com o alinhamento projetado. Hoje já está mais difícil de conseguir, mas esse aí a gente aprovou com alinhamento projetado. Então, a gente não teve que recuar os lotes, né, no projeto urbanístico para atender o alinhamento das diretrizes urbanísticas emitidas pela Comissão de Regularização Fundiária. E aí, aqui, então, a mobilização da equipe com os moradores, as comprovações, né, entrevista social, que é feita aqui no município de Porto Alegre, é bem simples, é o mais simplificado que tem de questões para agilizar o processo e fazer entrevistas com moradores dos documentos e para comprovar a legitimidade. A listagem dos documentos e aqui, então,
matrículas do loteamento São Pedro, que foi em 2023, eu acho. Acho que foi 2023, foi a primeira entrega. E depois a gente teve as complementações, a segunda listagem, porque os moradores vão entregando aos poucos a documentação, né? Então a gente vai atendendo os que completam a documentação e a gente vai fazendo as entregas. E outros que não entraram lá no início do processo vão entrando, eles vão confiando, né? Tem sempre aquele na Assembleia que diz, quando chegar lá no final eu entro. Então, eles vêm, né? Então, essa é a complementação. A terceira complementação que a gente fez aí lá no auditório da empresa já, que a gente fez a entrega do São Pedro e outro loteamento que era por mora ilegal, que saiu, né? O Verdes Campos, também na Zona Sul de Porto Alegre. E hoje, aproveitando, vou até levantar, né? Com autorização da doutora Valesca, com a doutora Simone Somense, quebrando o protocolo, nós vamos fazer a entrega de uma matrícula do loteamento Jardim São Pedro, da quarta listagem, né? Quarta complementação da listagem. A doutora Simone autorizou esse quebra de protocolo. Vou pedir que o Alex traga para nós aqui a matrícula e vou convidar a vir aqui receber a matrícula o meu amigo, que está desde o começo conosco, cedeu a área pública que o município precisou, a área maior do loteamento. O Gersi, eu peço que venha, ele e a sua esposa, Laci Conceição, o doutor Marcelo também, advogado da família, né, que venham aqui receber a sua matrícula de registro de propriedade definitivo das mãos da procuradora, né, do grupo Urbani. Tudo bem? Como é que está? Tudo jóia? Parabéns. 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 Doutor, tudo bem? Eu tenho aqui Eu me emociono, desculpa. Quando eu resolvi fazer declaração fundiária, eu acho que a doutora Simone achou que eu era louco. Quando eu vim na procuradoria entender como é que funcionava a declaração fundiária, e a doutora Simone explicou que havia muitos processos de declaração fundiária. E eu, como engenheiro, com a empresa de loteamento, condomínio, eu perguntei, mas por que os processos muitos não chegavam ao final, somente os privados, doutor? E eu entendi que muitas vezes era passado por morador, por líder comunitário, por etapas. Então, faz uma topografia, o morador trazia a topografia, depois faz urbanístico, depois biólogo, depois geólogo. Então, o morador que unia aquela família, que unia aquela comunidade, chegava uma hora, ele já não tinha mais força para convencer os moradores. E eu saí daqui, fui para regularizar o loteamento de Souza, que era do meu sogro, morava 44 anos na área, e eu resolvi entender porque que não funcionava. E voltei e fiz um planejamento para aquilo. Né? O doutor me mostrou aonde cada etapa mais ou menos parava, e eu voltei e fiz gestão. Ou seja, vi tudo que precisava, quais profissionais precisavam, e voltei na comunidade e botei preço naquilo. Isso de 2006 para 2007. E falei para o meu sogro, seu caminho, né? Falei para o meu sogro, vamos tentar regularizar aqui, vai dar tanto para a regularização. Eles falaram, tá louco, é muito dinheiro. Eu disse, nós vamos dividir pelos moradores, eram 160 famílias. E ele, bom, mas daí cabe para todo mundo. Foi assim que comecei a relação fundiária, mas eu apresentei todos os possíveis profissionais necessários. Engenheiro, arquiteto, na época não tinha assistência social, né? Não era exigência de assistência social, topógrafo, tudo. Então eu fiz um planejamento de gestão. E de lá para cá a gente foi aperfeiçoando, né, para poder chegar nisso. E o loteamento de São Pedro foi logo depois, né? Foi 2009, 8 para 2009. E o Gersi, meu amigo, acreditou no programa. A área dele era a maior área do núcleo, 20 mil metros quadrados, 12 hectares, né? E hoje, ele foi o primeiro, foi acreditou e está recebendo a quarta listagem, né? Depois a doutora pode explicar, a doutora Sumense, como é que é a titulação dele, mas dizer que eu sinto muito orgulhoso de estar entregando para vocês. Obrigado por ter. Hoje é minha filha entregando, né? Ela tinha 17 anos, né? 20, talvez mais. Lembra?
Não calcula. Só pra falar que eu era pequena quando eu ia trabalhar lá. Eu vou pedir mais uma quebrinha. Vem toda a Urbana aqui, por favor. Vocês estão aqui hoje. Doutora Simone, fiquem aqui na frente, por favor. Rapidinho, doutora, desculpa. Meu filho Vitor, que está fazendo engenharia, já assumiu o escritório de Santa Catarina. Né? E Daniel está aí. Engenheiro Daniel, estagiário. Marquinhos, vem também, Marquinhos. Marquinhos já batificatório. O engenheiro Daniel era estagiário na empresa, né? Hoje... Doutor Marcos. Não é Marquinhos, é doutor Marcos. Desculpa. Cadê a matrícula? Aqui, primeiro aqui. Levanta a matrícula aqui. Aí, valeu. Show. Vou explicar agora a situação do GESI e da LACI. Vocês não me conheciam, mas eu conheço muito vocês, tá? A GESI e a LACI eram proprietários de fração ideal da matrícula do dobro, de 20 mil metros quadrados. E eles estavam registrados na matrícula como coproprietários da área. E numa parte da área foi feito o loteamento clandestino. E o município, na época, entrou com uma ação civil pública contra os loteadores clandestinos que venderam os terrenos. E a regra sempre é entrar contra os proprietários registrados, então eles eram réus do processo. Tiveram os bens indisponíveis, então uma confusão. Né? E aí, bom, está regularizado hoje, né? Mas o lote deles tinha ficado para trás porque era uma situação diferenciada. E aí, na hora de analisar a documentação, o pessoal fez, né, dentro do padrão nosso, vamos dar uma legislação por direito, só um pouquinho. Eles não precisam de legislação por direito, eles já são donos. Então, o que a gente fez? A gente fez um ofício ao cartório dizendo que eles já eram proprietários de 20 mil metros quadrados do registro tal da matrícula e pedia que aquele registro fosse transportado para a matrícula, para o lote e para a quadra identificado no projeto, porque aquela fração ideal estava identificada dentro do projeto. Então, não foi nenhuma, a gente não fez nada, a gente só indicou eles como proprietários da quadra e lote conforme o projeto. E assim saiu a matrícula deles individualizada. Uma leitura dentro da reunião. É uma possibilidade de, na verdade, eles já eram donos, então eu não tinha que fazer nenhum reconhecimento. Então a gente só identificou o lote dentro da reunião. Isso pode fazer em todos os casos em que há uma matrícula com várias frações ideais registradas e que a gente consiga identificar quem é o proprietário daquela fração ideal no projeto e aí fazer a correspondência. Tem casos, aqui a gente já pegou vários casos assim, uns que tinham 20, 30 pessoas com frações ideais registradas e que a gente não fez a legislação ideal, a gente fazia o reconhecimento de qual era a fração ideal daquele morador. É uma trabalheira, mas a gente consegue fazer, consegue chegar lá. E é isso. Tá bem? Por favor. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria e satisfação, porque nós adquirimos a Sarinha em 2003 e pesquisamos junto à prefeitura e não havia nenhum problema de processo nem nada. Então, em 2009, quando o Zé Almir lá se aproximou de nós, lá no loteamento, né, nós fomos um dos primeiros, né? Ele achava que, como nós tínhamos a área maior, que nós não aderiríamos à situação, né? Mas, em 2008, foi criado o escritório de regularização em Porto Alegre, e aí começou o processo, a gente descobriu que estava sendo processado, e então tinha uma ação civil pública contra nós, nós compramos, e para ter realmente a regularidade do nosso lote, nós fomos para esse modo e adentramos dentro da matrícula mãe, que é a área do todo maior. E quando houve esse movimento, a Simone falou há pouco, tinha que processar todo mundo. Então nós estávamos no jogo, vai todo mundo junto e nós fomos para essa ação civil pública. Obrigada. Então, depois, aí acabamos nesse período algumas situações, nossos imóveis ainda estão com, chamam gravame, né? E aí nós acabamos no período nos separando, aí tinha que liberar a casa para ela poder vender, aí nós fomos lá na procuradoria, então teve alguns probleminhas, né? Nada também é fácil, né? E ao fim, a gente vem vindo ao tempo, foi criada a associação, nós também participamos lá como tesoureiro, diretor, junto com a Elisete, que é grande guerreira, acho que o grande acontecimento desse momento, que vem vindo já ao longo desses dias, desses meses, anos até, graças a Elisete que levantou a bandeira. Tem que ter um líder que levante a bandeira, que esteja junto tanto com a prefeitura, quanto com a empresa terceirizada ou não, porque isso vale.
não tem que ter divisão de lideranças, tem que ter um líder forte, né? E também aqueles que estão junto a apostar nisso, que eles vão fortalecer aquele momento para acontecer o resultado positivo para a comunidade. Então nós também nos agregamos, participamos da associação e viemos junto, né, nesse momento todo. E, inclusive, para poder acontecer a regularização do loteamento, era necessário uma área de praça. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos que doar quase 13 mil metros da nossa área. E nós compramos, nós não loteamos 1 centímetro, nada. Nós temos a área, está lá, existe lá, nós temos casa, tudo lá. Então, o que aconteceu? Para lotear, aí a associação, não, para juntar traficante, para juntar praça, juntar isso, juntar aquilo, a comunidade não queria. Mas aí o que aconteceu? A Débora entrou, né? Parabenizar a Débora aqui, né? Que veio somar com o Zé Almir. E aí conseguimos que, então, nos convenceram, a gente também tinha essa ação civil pública, e além também de questões também, cobrança de IPTU lá, porque nós temos também uma ação tributária, que está no tribunal aí, em vez de cobrar só da nossa área, nos cobrar da área total, em vez de nos cobrar, são 15 hectares, nós somos 2, então nós buscamos junto ao juizado, e eles nos deram, não, vocês são responsáveis por toda a área, então nós temos lá quase 1 milhão de dívida, que não é nossa. Nós tentamos pagar da nossa área, a prefeitura não aceitou, não foi a prefeitura, o judiciário não aceitou. A prefeitura é ruim de negócio. Então acho que não. Cada um acho que tem busca o melhor para si, né? Então acho que esse é um momento que ele é alegre para nós, é feliz, né? O nosso filho está de aniversário agora no sábado, então acho um grande presente para ele, porque quando nós compramos essa área, nós não tínhamos um centavo. O meu sogro era italianão. E eu disse para ele, sogro, não tem um centavo para comprar. Como todo bom italiano, quando o filho casa, tu tem que dar uma colônia de terra, uma parede de boi, umas galinhas, porco para começar a vida, né? E foi aí que a gente começou. Então, quem está recebendo, na verdade, essa área toda, essa quer até colocar uma vinícola lá, então acho que vamos ter vinho italiano lá também. Então, acho que isso é importante, a participação de todos, né? Todos se envolverem, todos participarem. Eu acho que esse é um primeiro passo para nós deixar regular a nossa vida também. Agora, os próximos passos são as questões judiciais que a gente tem que resolver. E isso que nós queremos a partir de agora. É resolver a situação junto à ação civil pública, tirar o gravame dos nossos bens e também junto à questão tributária que existe também com a ação civil, que a gente não tem, nós estamos devendo o que não é real. Né? E agora temos uma matrícula desmembrada, que agora com o nosso advogado e o advogado. Agora o doutor Marcelo. Marcelo. Tá bom. Obrigado aí, sucesso para todos e agradeço. Muito obrigado. Gente, aqui a gente faz ao vivo. Aqui a gente faz ao vivo. Alguma pergunta, gente? Eu já posso passar, porque a gente adiantou um pouquinho do tempo. Eu acho que eu vou passar para o próximo painel, né? Faz o encerramento. Pessoal, obrigado. Senhora, desculpa eu me emocionar, fazia tempo que eu não me emocionava, né? São 21 títulos entregues, mas regulação fundiária é sentimento. Então, obrigado. E se alguém aqui do município ainda não tem a Reurbane, chame a Reurbane que a gente vai lá e leva esse sentimento todo para lá também, em conhecimento técnico. Obrigado. Muito bem.